Olá, sétimo ano, então, vamos para as correções da página 74 da apostila grossa. Então, lá na questão 9 era para transformar o discurso direto em discurso indireto, né? Então, na letra A tinha uma frase e a resposta da letra A ficaria da seguinte forma. Ele perguntou, cheio de preocupação, se não tinham visto o camelo dele. Tá? Então, coloquem essa resposta lá na letra A. Letra B fica como resposta: o primeiro seguiu falando que as folhas estavam rasgadas, o que indicava que o camelo tinha perdido um dente. Então, coloquem essa resposta lá na letra B. Mais uma vez, olha lá então. O primeiro seguiu falando que as folhas estavam rasgadas, o que indicava que o camelo tinha perdido um dente. Letra C. O juiz perguntou aos 3 viajantes, cheio de curiosidade, como eles podiam saber tantas coisas sobre o camelo, se eles nem sequer o tinham visto. Então, essas são as respostas, tá, pessoal? Essa é a letra C que eu falei, somente a resposta. Vou repetir. O juiz perguntou aos 3 viajantes, cheio de curiosidade, como eles podiam saber tantas coisas sobre o camelo, se eles nem sequer o tinham visto. Resposta da letra D. O juiz ficou impressionado e perguntou por que eles não se defenderam, se não tinham culpa de nada. Então, essa eu só falei a resposta, tá? Porque ela é mais uma interpretação. É como eu falei ali, de transformar o discurso direto em indireto. Então, são poucas coisas que mudam. Observe quais coisinhas ali que estão mudando ou não, tá? Aí, às vezes, não precisa nem responder toda essa frase. Vocês só coloquem a resposta na palavrinha ali ou no discurso que foi alterado, tá? Na questão 10, na letra A resposta era: ele disse para si mesmo, 2 pontinhos, travessão. Vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes. Letra B, resposta da letra B, tá, gente? No caminho, o cameleiro começou a juntar os fatos, 2 pontinhos, na outra linha, travessão. Resposta ainda, tá? Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa importante. Então, essas são as respostas da página 74, questão 10, A e B, tá? Vou repetir mais uma vez, então, a letra B. No caminho, o cameleiro começou a juntar os fatos, 2 pontinhos, na outra linha, travessão. Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa importante. Tá? Coloquem isso aí como resposta lá, então. Lá na página 11, o que eu vou ter lá? Tá escrito assim. Observando bem o discurso aplicado na última atividade, por que você acha que essas falas foram registradas com aspas e não com travessão? Então, algumas foram com aspas ou outras foram com travessão. A resposta da 11 fica a seguinte, prestem atenção lá na resposta. Foram registradas com aspas porque representam pensamentos. Então, ou seja, o personagem falando com ele mesmo. Então, é isso que significa na resposta da 11. Lá na página 75, questão 1, começando sobre verbos irregulares ver e vir, o que eu tenho como resposta na letra A passado um ano fora, ter passado um ano fora viajando e por estar ansioso para rever a esposa, Helga. Então, a pergunta era, por que Hagar está animado por chegar em casa? Então, a resposta é essa. Prestem atenção e anotem lá. Por ter passado um ano fora viajando e por estar ansioso para rever a esposa, Helga. Tá? Na questão B, que elementos visuais demonstram que Hagar e seu amigo estavam viajando e tinham acabado de chegar. Então, a resposta é: no primeiro quadrinho, eles estão se distanciando das caravelas, que podem ser vistas no mar, e trazem bagagens nas costas. Além disso, eles estão com a barba mais crescida que o habitual. Então, essa seria a resposta ali da letra B. Vocês podem visualizar também na imagem para poder estar respondendo lá. Caso tenham feito alguma coisinha ou outra diferente, não tem problema, também é válido. Tá? Essas são as sugestões que eu tenho na minha apostila. Comparem e vejam se elas têm o mesmo segmento. Se tiver o mesmo segmento, pode deixar dessa forma mesmo, tá?
Na questão 2, está escrito assim: qual é a expectativa de Hagar quanto à recepção de Helga? Elenque os elementos dos textos verbal e não verbal que justifiquem sua resposta. Então, a resposta que eu tenho aqui da 2 é a seguinte: Hagar falou de um jeito carinhoso, cantarolando, o que se pode notar pela presença de notas musicais no balão, esperando que a esposa o recebesse com alegria. Já a mulher respondeu a ele de uma forma ríspida, praticamente gritando, como confirma a fonte do texto de sua fala, grande e em negrito. Tá? Essa é a resposta da 2, então. Vou repetir lá, pessoal, prestem atenção. Hagar falou de um jeito carinhoso, cantarolando, o que se pode notar pela presença de notas musicais no balão, esperando que sua esposa o recebesse com alegria. Já a mulher respondeu a ele de uma forma ríspida, praticamente gritando, como confirma a fonte do texto e de sua fala, grande e em negrito. Na questão 3, está dizendo assim: o que Hagar comentou com um amigo no primeiro quadrinho se confirma no segundo? Explique sua resposta. Não, pois ele achou que a mulher ficaria feliz em vê-lo, mas ela não demonstrou isso. Então, essa é a resposta da 3, tá? Não, pois ele achou que a mulher ficaria feliz em vê-lo, mas ela não demonstrou isso. Tá, gente? Na página 76, somente a questão 8 e 9 é da professora Rafaela. As outras são do professor Diogo, tá? De interpretação de texto. Então, na 8, em que modo estão as formas verbais entre cumprimento e limpe? Então, elas estão no modo imperativo. Marque um X lá em imperativo. Na questão 9, que efeitos e sentido essas formas assumem no texto? Então, no primeiro quadrinho, entre e cumprimento são um convite. No segundo, limpe indica uma ordem, tá? Coloquem lá como resposta, então, na questão 9. E, por fim, lá na página 77, nós temos verbos irregulares ver e vir. Abaixo nós temos algumas tabelas, onde vocês já viram, tá? E eu fiz a leitura também com vocês sobre modo subjuntivo, modo indicativo, modo indicativo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. E aí tinha que responder a questão 1 lá em cima, releia aquele trecho. Aí tinha que indicar com um X os itens que correspondem ao significado do texto acima. Então, aquele texto tem como resposta ali: quando ela me olhar, vai ficar doidinha. Ali vocês deveriam marcar um X na segunda partezinha. Na terceira partezinha, vocês também teriam que marcar um X, onde está dizendo assim: quando ela colocar os olhos em mim, vai ficar doidinha. E por último, onde vocês deveriam marcar um X é: quando ela perceber que eu cheguei, vai ficar doidinha. E na questão número 2, a qual verbo corresponde à forma verbal vir na fala de Hagar? Então, a resposta é a letra B, né? A que corresponde ao verbo ver. O vir, na fala de Hagar, o verbo que corresponde à forma verbal vir é o verbo ver. Então, marque um X na questão 2, na letra B. Tá, pessoal? Então, essas são as correções de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.